Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Odissei Marangeli, trazer hoje um conteúdo sobre a ISO 31000, que é a ISO, a norma, né, de gestão de riscos, riscos empresariais como um todo, forma de gerir, conhecer o risco. Então, a gente acha que você mapeia o risco, você identifica, você gerencia ali uma vez só e depois isso se perde. Não, isso que você tem que estar olhando para ele o tempo todo. Você tem que identificar, classificar, avaliar nível, impacto, probabilidade, tudo isso você vai trazer, você vai encontrar aqui nessa norma. Então, perdas, né? Ameaças e perigos, perdas e ganhos, né? Que é ameaças e oportunidades, estratégias, governança e muito mais. Então, a ISO 31000 é uma norma internacional para gestão de risco e, ao fornecer princípios e diretivas abrangentes, essa norma ajuda as organizações em suas análises e a avaliação de risco, ou seja, gestão. Você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir, né? É preciso saber qual o risco, qual processo ou atividade ele está relacionada. Você precisa saber qual a probabilidade dele acontecer, qual o impacto se ele acontecer, se você consegue mitigar, se você consegue é, eliminar, se você não consegue por N motivos, se você tem que apenas perseguir esse risco. Então, você tem que calcular aí o apetite ao risco. Então, vamos mais à frente um pouquinho. Então, como sempre, eu deixo bastante coisa escrita aqui para que você pause o vídeo e, se perder alguma coisa do que eu falar, você acompanhe a leitura aqui. Então, cometa aí o risco de não fazer gerenciamento correto do risco. Então, na implantação da ISO 31000, tem algumas coisas que você não pode falhar. Então, ele é um guia de gerenciamento de risco, mas tem alguns detalhes que você não pode falhar nesses aí. Então, é, o que você não pode fazer na implementação da ISO? Então, vê a ISO como uma tarefa única. Então, a ISO é uma tarefa entre muitas outras. A gente precisa, primeira coisa, conhecer os processos. Depois que você mapear esses processos, você precisa conhecer os riscos relacionados a esses processos, classificar esse risco, enfim. E uma coisa interessante é, você nunca consegue fazer isso sozinho. Você não é o dono de todos os processos, você não conhece o perigo, os riscos das atividades inerentes a cada área de atuação. Então, precisa envolver todo mundo, cada área precisa estar envolvida nessa gestão de riscos. Então, o sucesso da ISO 31000 depende de todos, não deixe ninguém de fora, de todas as pessoas, né? Todo mundo precisa estar ciente, né, que a palavra é gestão de riscos, ela é corporativa e não de uma área específica. Então, não ignore a cultura da empresa, não ignore aquilo que a empresa faz, aquilo que ela já traz de legado, aquilo que a gente precisa manter, aquilo que a gente precisa, se mudar, o risco vai aumentar, o risco vai diminuir. Então, tudo isso a gente precisa estar de olho. Então, personalize os princípios da ISO para que se encaixem aí em todas as áreas do negócio, todo o processo do negócio. Defina objetivos claros, né? Se você não tiver objetivos claros, não consegue fazer a implantação da ISO 31000. Então, defina critérios de especificação, de classificação, de avaliação dos riscos. Então, é isso que vai garantir aí uma análise consistente. Se você se comunicar sem clareza também, sem ser claro naquilo que você quer, você não vai conseguir atingir todos os objetivos. Tem algumas resistências? Sempre tem. Eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim. São pessoas que querem trazer dificuldade para que ela não precise executar aquela tarefa ou para mostrar que a área dela não tem riscos, mas continue insistindo, continue indo pelas beiradas, sempre tente envolver até que aquela área se envolva.
Todas as áreas da organização precisam estar envolvidas. Então, não deixe de se comunicar de forma clara e persistente e insistente. Mantenha todos na mesma página sobre os objetivos, processos e resultados. Informação é poder. Então, não se adaptar às mudanças. O negócio é muito dinâmico, né? Então, não deixe nada engessado, nenhum processo engessado, nenhum procedimento engessado, nenhuma área engessada. Então, tente fazer com que as áreas sejam vivas, não engesse processo nenhum. Então, a ISO deve ser flexível, e ela tem que se adaptar às mudanças, investir em mudança continuada, conhecimento é poder, né, sempre. Então, mantenha as equipes atualizadas. Se não puder levar toda a equipe para um treinamento externo, traga o treinamento para o meio corporativo. Ou contrate a pessoa, ou uma pessoa da equipe se forma e será o compartilhador de conhecimento. Então, ele que vai treinar a equipe da empresa com aquilo que ele trouxe de conhecimento de fora. Não subestime a importância da educação contínua, ou seja, constantemente precisa haver essa reciclagem, esse alerta, seja através de vídeo, através de comunicados, através de educação continuada, mas precisamos entender o que é risco. Risco corporativo, risco do negócio, risco de segurança, risco de privacidade, risco de não conformidade, tudo isso a gente precisa estar de olho constantemente. Então, isso é um processo de constante evolução, então não pode se deixar de monitorar regularmente. Não importa se você implantou hoje, amanhã você já tem que estar olhando para essa implantação, fazendo as atualizações, os ajustes. Se tiver um processo muito grande, crie etapas anuais, semestrais, trimestrais, enfim, crie uma rotina para que seja olhado. Não só para isso, 31, mas para as demais também. Mas essa, como a gente está falando de riscos, é importante que ela seja olhada com muito critério. Então, evite ciladas. Quando for é, é, idealizado pela sua empresa, colher frutos da ISO 31. Adaptação é a chave para o sucesso a longo prazo. Você não vai conseguir implantar hoje, ter resultados hoje, mas você vai conseguir implantar, reimplantar, revisar, atualizar e vai colhendo os frutos aí a médio e longo prazo e constantemente você precisa fazer essa reciclagem tanto dos processos, do negócio e das pessoas, beleza? Espero que tenha sido claro aqui. Como sempre, nossos vídeos são curtos. Se tiverem alguma dúvida sobre o tema, quiserem saber um pouco mais, deixo sempre meu e-mail aí na descrição do vídeo, para que vocês possam entrar em contato e saber um pouco mais, ok? Sigo à disposição. Obrigado por estarem comigo até aqui em mais um vídeo e nos vemos no próximo vídeo ou nos próximos vídeos. Curtam, compartilhem e façam esse material chegar a mais pessoas para que todos consigam se adaptar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nos vemos logo mais.